Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Essa semana nós fizemos uma revisão das 2 semanas anteriores, os conteúdos que tratam de função. Vamos à questão de número 1. O que nos dizia a questão de número 1? Considere a função f, nesse conjunto 0, 1, 2, 3, que é o nosso domínio, em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o nosso contradomínio, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1. A pergunta é, qual é o conjunto imagem dessa função? Essa expressão aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 1, é a regra que rege, essa relação entre esses dois conjuntos, o domínio e o contradomínio. E a relação em si está relacionando todos os conjuntos do domínio a algum elemento do contradomínio. E esses elementos se chama de imagem. Então a gente tem que descobrir essa imagem. Vou usar aqui novamente o nosso repositório, como eu já falei em vídeos anteriores, que o Jamboard não dá a possibilidade de estar colocando fórmulas, então eu vou estar usando o repositório aqui. O que nós temos que fazer para descobrir o f de x? Se o f de x é igual a toda essa expressão, e o nosso domínio são os valores de x, então eu pego cada um desses valores e vou substituir em x para achar a nossa imagem, que é o nosso f de x. Então nós teremos o quê? Substituindo 0 em x, o que nós vamos ter? Vamos lá. Vai ficar f de 0 é igual a 0 ao quadrado mais 1. Trocando ali x por 0. Aqui nós teremos 0 ao quadrado, 0. Aí 0 mais 1, repetindo esse 1 que estava aqui anteriormente. Isso vai me dar 1. Então, eu descobri o primeiro elemento da imagem. Quando x é 0, f de x, que é a imagem, é 1. Vamos ao segundo elemento ali. São poucos, dá para fazer bem rápido aqui. Quando eu pegar 1, substituir por x, então nós teremos 1 ao quadrado mais 1. Aí nós vamos ter a nossa imagem. 1 ao quadrado dá 1, mais 1, que é o mesmo 1 que estava aqui anteriormente. 1 mais 1 vai dar 2. Então, 2 é o outro elemento da imagem. Vamos ao terceiro elemento da imagem. Então, o que nós teremos aí? 2 no lugar de x, então terei 2 ao quadrado mais 1, só trocando o x por 2. Aí 2 ao quadrado vai dar 4, repetindo aqui o mais 1, aí 4 mais 1, 5. Temos o terceiro elemento. Vamos ao quarto elemento aí, da nossa imagem. Quando eu coloco 3 no lugar de x, então eu tenho 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado dá 9. E 9 mais 1 é igual a 10. Então, nós temos o quarto elemento e o último, porque a cada um que eu substituir em x, eu achei um valor para o f de x, que é a minha imagem. Então, nós podemos agora escrever o nosso conjunto imagem, que a gente acabou de descobrir. Então, a nossa imagem será quem? O conjunto imagem vai ser 1, 2, 5 e 10. Então, essa aqui é a nossa imagem. 1, 2, 5 e 10. Que são os elementos que eu encontrei para f de x, quando o x é 0, 1, 2 e 3. Vou colocar também aqui, para ficar fácil a visualização, um esboço do gráfico, dessa função, apesar de que ela está bem resumida. Não estão usando todos os pontos desse gráfico, estão usando apenas 4 pontos. Coloquei aqui até o ponto A, ponto D, ponto C, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O ponto A seria quem? É esse primeiro aqui, 0 para x e 1 para y. Como x é 0, e aqui nós temos 1, então é em cima do eixo y. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, 1 para x e 2 para y, que é o que está aqui, 1
e 2. 2 para x e 5 para y. E o último 3, e aí nós temos 10 aqui para y. Então, as imagens, né, que nós estávamos buscando, que eu já até anotei ali no conjunto, é aqui, ó, o 10, nós tínhamos aqui o 5, temos aqui o 2, ó, e o 1, né? Colocando aqui só para vocês terem uma ideia. Então, esses são os elementos da imagem quando nós temos esses domínios aqui, ok? Respondido a questão de número 2. Essa é a nossa imagem. Vamos à questão de número 1, desculpem. Vamos à questão de número 2. A questão de número 2 temos, considere a função de f, r em r, reais nos reais, definida por f de x é igual a menos, aí eu tenho 2 elevado a x. Qual é o conjunto imagem? Novamente, se pergunta aqui qual é o conjunto imagem. É a mesma pergunta da número 1, só que com uma diferença. No número 1, nós tínhamos 4 valores, então eu teria 4 imagens. Só que aqui, o nosso domínio é o conjunto dos números reais. Só que o conjunto dos números reais são infinitos. São números, né? Não tem fim esse conjunto. Então, nós temos números aí que não dá para se contar. Então, nós temos que fazer o quê? Se eu for pegar todos os elementos dos reais, eu vou ficar minha vida inteira e não vou conseguir colocar todos esses elementos. Então, não faz nem sentido. Então, em matemática, eles conseguiram fazer uma coisa assim, vamos dizer, inteligente, né? Buscar uma maneira de escrever todos esses elementos sem necessariamente escrever. Escrever uma expressão que já indica que todos os elementos já estão ali. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, como não dá para testar todos os elementos, então, para a gente ter uma ideia do que vai se fazer, eu vou colocar apenas 3 elementos. Vou começar por menos 1. Se eu colocar menos 1, que pertence ao conjunto dos números reais, se eu colocar menos 1 no lugar de x, aí eu vou achar a imagem quando x é igual a menos 1. Então, substituindo aqui, nós teremos o quê? Menos 1 no lugar de x e menos 1 aqui no expoente. Menos, eu repeti aqui, e agora eu tenho 2 elevado a menos 1. Você pode até olhar, né, uma pesquisa aí e tentar relembrar todos esses conceitos, mas se não souber, a gente fala aqui nas correções, ok? Aqui nós temos 2 elevado a menos 1, eu posso ver o inverso do 2, e a partir do momento que eu ver o inverso desse número 2, o meu expoente passa a ser positivo. O inverso de 2 é 1 meio, 1 sobre 2. Então, o expoente passa a ser 1. E meio elevado a 1 é meio. Esse menos eu só repeti daqui, então nós temos menos meio quando x é menos 1. Aí vamos tentar outro valor aqui. Pode ser qualquer valor, mas eu estou escolhendo um valor pequeno e alguns valores que facilitem a minha compreensão. E aí o que nós temos aqui? Se x for 0, 0 no lugar de x, ó, tanto aqui como aqui. O menos repete-se, né, que é esse menos aqui. E aí 2 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0, exceto o 0, é igual a 1. E aí menos, né, que é esse menos aqui. E aqui nós temos o 1 resultante do que está dentro do parênteses aqui. Então, quando x é 0, y é menos 1. Vamos ao terceiro e último. E aí vai dar para a gente compreender como escrever todos os elementos aqui dessa imagem. É esse daqui, ó. Coloquei 1. 1 no lugar de x. O expoente também vai ser 1. Então, nós temos menos 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Tá, o 2 aqui. E o menos aqui, eu só repeti do outro lado. Então, nós temos menos 2 quando x é 1. Por que eu escolhi esses números? Por exemplo, aqui no menos 1 poderia ser menos 10, menos 1000, menos 10.000, tanto faz. Menos 0,1 não interessa. Qualquer número. Só que eu escolhi 3 valores porque eu escolhi todas as 3 possibilidades possíveis. Se x for um número negativo, se x for um número positivo, ou se x for 0. Não existe outra possibilidade. Ou ele é negativo, ou ele é positivo,
ou ele é zero. Então, exauri todas as possibilidades aqui de teste. E quando o x é negativo, o que acontece com a imagem? A imagem é negativa. Quando o x é positivo, a imagem é o quê? Negativa. Quando o x é zero, a imagem também é negativa. Então, qualquer que seja os valores de x, sempre teremos números negativos. Então, a gente consegue agora escrever a nossa resposta. Qual vai ser a nossa resposta? Escrevendo o conjunto imagem de forma inteligente aqui, né? Nós teremos a imagem vai ser igual a y, tem que pertencer aos reais, porque a imagem aqui está nos reais, tal que y tem que ser menor do que zero. Zero não é negativo. E um número que seja maior do que zero também não é negativo. Logo, como todos os valores da imagem só tem a possibilidade de ser negativo nessa lei de formação aqui, então y, que é a nossa imagem, tem que ser um número negativo. Ou seja, sempre vai ser um número negativo. Não tem como ser outra coisa. Ok? E aí, novamente, eu vou colocar aqui o gráfico para ficar fácil a visualização e a interpretação de vocês. O que nós temos aqui no nosso gráfico? O gráfico dessa função aqui é essa linha verde. Vocês podem ver que essa linha verde ela está abaixo do eixo x. Todos os valores de y aqui são negativos, não tem nenhum valor positivo. Os valores positivos estão acima do eixo x. E podem ver que essa curva ela vai se aproximando do eixo x, ela se aproxima muito do eixo x, mas ela nunca vai tocar esse eixo x. Então essa curva nunca toca o eixo x. Tende, né, a chegar no eixo x, mas nunca chega. Ok? Então, respondido a nossa questão de número 2. Vamos à questão de número 3. Observe o gráfico da função de f neste intervalo no intervalo que está aqui no nosso contradomínio. E aí perguntas: quais são os valores de mínimo e de máximo que essa função assume? Essas palavras mínimos e máximo já está dizendo, né, de certa forma, que nós estamos trabalhando com o maior e o menor valor. É o que se pensa, né, quando se trata de mínimo, menor, e máximo, maior. Então, eu quero saber o menor e o maior valor. Porém, nós temos dois eixos, o eixo y e o eixo x. Quando se tratar de máximo e mínimo, nós vamos levar em consideração o eixo y, a não ser que o problema queira saber algum valor de x para o mínimo e para o máximo. Se não houver essa informação, logo já está se tratando dos valores do eixo y. Então é só ver qual é o maior e o menor valor desse gráfico. O gráfico é essa linha que eu estou contornando aqui com o cursor. Então essa linha aqui é o gráfico. Então, ela para aqui. Todos esses pontos que estão no gráfico, estão passando aqui em cima desse gráfico, são pontos que pertencem, né, a essa função. Porque essa função, né, esse gráfico é a representação dessa função. E aí, qual é o maior valor e o menor valor de y nessa função? Se eu seguir aqui, aqui eu estou descendo o cursor, quando eu chego aqui, esse daqui vai ser o menor valor possível, porque ele não vai mais aqui para baixo. A partir desse ponto, ele vai subir, aumentar os valores. Então, a gente já sabe que o ponto mínimo é este ponto. E o valor de y para esse ponto é quem? É menos 4. Então, a gente já tem que o ponto mínimo é menos 4. Agora, se eu for subindo aqui os valores no nosso gráfico, eu vou ver que o máximo que ele atinge é este ponto aqui, porque a partir desse ponto ele vai decrescer. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto máximo. E o valor que representa esse ponto máximo para y é quem? É o número 2.
Então, nós temos que 2 é o ponto máximo. Então, respondida a nossa questão. Qual vai ser os valores de máximo e de mínimo para a nossa função? Nós temos que esses valores são menos 4 e 2. Então, esse é o mínimo, menos 4, e máximo é o 2. Respondida a nossa questão de número 3. Vamos à nossa questão de número 4 e última questão. Desenhe o gráfico que represente a função de R em R, reais nos reais, definida por f de x é igual a menos 4x menos 2 no plano cartesiano. E em seguida, indique o zero da função. Vou sublinhar essa parte para ficar bem claro. Então, ele quer saber o zero da função após ter desenhado o gráfico. E o ponto em que a curva do gráfico intercepta o eixo y. Então, nós temos que desenhar o gráfico e ainda, responder essas duas perguntas. Então, vamos tentar desenhar o gráfico. Para desenhar um gráfico de uma função, acredito que vocês já viram isso lá no 9º ano. A melhor forma de se fazer isso é vocês desenhar uma tabela. E aí, nessa tabela, vocês vão colocar os valores do domínio. E a partir do domínio, você vai descobrir os valores da imagem. O domínio, como está nos reais, eu tenho infinitos valores. Então, posso escolher vários valores, muitos valores, porque são quantidade infinita. Eu coloquei 0, 1, 2, 3. Mas poderia ser meio, menos 1, menos 2, menos 3, qualquer valor, desde que esteja no conjunto dos números reais. Ok? Mas quantos valores eu vou colocar? Não importa, pode ser 1.000, 2.000, 10.000, tanto faz. Você que vai escolher a quantidade. Só que aí você tem que ficar atento a uma coisa. Se você colocar apenas um valor, você não vai conseguir desenhar o gráfico. Porque nas videoaulas, vocês viram que a função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, o desenho é uma reta. Então, se é uma reta, com um ponto, eu não consigo definir uma reta. Eu tenho que ter no mínimo 2. Porque se eu tenho só um, como que eu vou saber a minha inclinação? Então, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos. Então, menos de 2 pontos, impossível de você desenhar o seu gráfico. Aqui eu coloquei 4 pontos para a gente tentar fazer isso daqui. Aí eu vou pegar e substituir, igual nós fizemos nas questões anteriores, para achar a imagem dessa função que são os valores de y. Colocando 0 no lugar de x, nós vamos ter quem? Então, eu vou ter 0 ali, vai ser menos 4 vezes 0, menos 2. Aí, menos 4 vezes 0 dá 0. 0 menos 2, menos 2. Aí, eu vou para o próximo. Colocando 1 no lugar de x, então, nós teremos menos 4 vezes 1, menos 2. É só tirar x e colocar o número 1 no lugar. E aí, nós teremos menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Próximo número, nós temos 2. Se eu colocar 2 ali no lugar de x, aí eu vou ter menos 4 vezes 2, dá menos 8. Repetindo menos 2, menos 8 menos 2 vai dar menos 10. Pegando o último aqui, que aí já vai dar para a gente desenhar com certeza o nosso gráfico. E aí nós teremos a outra imagem aqui. Menos 4 vezes 3, menos 12. Aí menos 2 vai dar menos 14. Aí eu vou deletar essa tabela e vou colocar ela novamente aqui. Só que agora eu vou colocar ela, com os outros valores que a gente acabou de descobrir. Que é menos 2, menos 6, menos 10, menos 14, e aí nós temos a nossa tabela, Vou colocar ela aqui novamente agora com nossos valores, e aí vocês vão ter a tabela preenchida. A partir dessa tabela preenchida com os valores da imagem, então nós temos os pares ordenados. Quando x é 0, y é menos 2. Quando x é 1, y é menos 6. E assim sucessivamente. Agora eu desenho o plano cartesiano e aí a gente vai conseguir
finalizar o desenho. Como que faz o desenho do gráfico? Vou colocar aqui do lado. Aí nós teremos aqui. Ok, muito bem. Aqui, quando x é 0, y é menos 2. Como x é 0, o ponto está no eixo y, que é o nosso ponto A aqui. Que eu até coloquei um nome para o ponto para facilitar a visualização. Quando x é 1, y é menos 6. X, 1, está aqui, ó, 1, entre 0 e 2, né? Quando x é 1, y é menos 6. Quando x é 2, y é menos 10. x2, y é menos 10. Quando x é 3, está aqui o 3, né, entre 2 e 4, aí y vai ser menos 14. Claro, né, que ele continua tanto para cima como para baixo, esse gráfico. Aí o gráfico é essa linha verde. Nós temos infinitos pontos, porque o conjunto dos números reais são em quantidade infinita. Ok? Então, feito a questão de número 4, mas faltou um detalhe, que aí agora que eu estou lembrando aqui. Falta indicar quem? O zero da função e aonde intercepta o eixo y. Onde o gráfico intercepta o eixo y, já está fácil aqui de visualizar. Ó. Nós temos ele aqui, ó. Aqui. Então, nós temos que ele intercepta o eixo y em menos 2. Então, é nesse ponto aqui, ó, quando x é 0 e y é menos 2. Agora, quem é o zero da função? É o lugar, ponto, onde o gráfico intercepta o eixo x. Já ia me esquecendo desse detalhe. Então, é este ponto aqui, ó. Então, eu quero saber que ponto é este daqui, que é o zero da função. E esse ponto é muito importante em função, porque ele responde a muitos problemas. Bom, esse ponto aqui, como está em cima do eixo x, logo y é 0. Então, se y é 0, aí eu posso estar descobrindo aqui, ó. É só substituir f de x por 0, aí eu vou ter o meu valor, ok? Então, vamos tentar fazer aqui. Eu não tinha colocado esse no nosso repositório, não. Mas nós vamos fazer esse daqui. Colocando aqui, no lugar de x, no lugar de f de x, desculpe, o nosso zero. Então, vamos pegar aqui um desses daqui, ó. Eu vou pegar aqui. Então, eu vou apagar aqui, ó. Então, no lugar de fx é igual a 0. Então, nós vamos ter 4 vezes x, ok? Vou apagar essa parte aqui. 4 vezes x menos 2. Passando aqui o 2 para o lado esquerdo, ele passa a ser positivo. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Passa a ser positivo. Troquei de lado, né? Troquei aqui o sinal. Direito aqui, 2. 4 negativo multiplica x. Então, nós teremos o quê? Que x é igual a quem? X, vou colocar aqui, é igual, vamos inserir aqui, é bom que vocês já aprendam a colocar fórmula. É igual a menos 2 positivo dividido por menos 4. Que isso vai ser igual a quem? 2 dividido por 4, 0,5. E mais dividido por menos vai dar mais. Então, eu tenho 0,5. Então, esse daqui, né, é o nosso valor que eu estava procurando. Então, eu volto lá. Então, posso indicar já que o nosso zero da função é menos meio. Ok? Respondido a nossa pergunta. Muito bem. Mais uma vez, eu peço a vocês que compartilhem com o colega de vocês essa correção, porque eu estou vendo que poucos alunos estão vendo as correções dos vídeos. E esses vídeos é uma maneira de estar dando um retorno e uma maneira de estar tentando tirar as dúvidas de vocês a respeito desses conteúdos. Então, é muito importante que vocês tentem ver essas correções, façam
os acertos, porque esses conteúdos vão ser cobrados, então vocês têm que estar fazendo esses acertos, ok, gente? Então, a gente para por aqui, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.